Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 108, hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Vou começar hoje pelo evento que ocorreu nessa semana, é a 12ª reunião anual dos BRICS, né? A reunião foi presidida pelo presidente Putin da Rússia e ocorreu de maneira virtual em função aí da pandemia. Lembrando que os BRICS, um acrônimo que surgiu no início dos anos 2000, significando Brasil, Rússia, Índia e China, países de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, com uma certa projeção no cenário internacional. E esse acrônimo acabou virando realmente não é um pacto, é tipo um acordo, né, entre esses países, né, uma agenda de cooperação entre esses países que se reuniram pela primeira vez, os líderes se reuniram pela primeira vez em 2009, os ministros começaram a se reunir a partir de 2006, mas em 2009 efetivamente os líderes se reuniram pela primeira vez na Rússia. Em 2011, a África do Sul foi incorporada ao grupo, aí o S de South Africa, né? Então agora o BRICS. Mas a verdade é que o grupo tem problemas, digamos assim, fundamentais, difíceis de serem resolvidos. O maior deles é a questão entre China e Índia, né? Esse ano, então, com os conflitos de fronteira, sem sombra de dúvidas, isso aí agravou bastante. E a reunião que ocorreu terça-feira, agora, dia 17, foi muito sem grandes notícias, mas é, sem sombra de dúvidas, um evento importante para a gente mencionar aqui e lembrar da existência desse grupo. O presidente Bolsonaro, no seu discurso, falou sobre a necessidade da reforma de organismos internacionais, o que eu concordo plenamente. Esse ano da pandemia mostrou que precisamos repensar a Organização Mundial de Saúde. Ano passado já tinham vários eventos com relação à Organização Mundial de Comércio também, deveria ser repensado. E o presidente Bolsonaro voltou a falar, obviamente, das pretensões brasileiras com relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, um novo Conselho de Segurança. Lembrando que o Conselho é formado por 5 membros permanentes. Isso vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma estrutura que já está ultrapassada, e mais 10 países que são rotativos, né? O total do Conselho de Segurança são 15 membros. E é um conselho muito importante e, obviamente, o Brasil pleiteia uma posição permanente no Conselho, a Índia também pleiteia. Só que China, nessa reunião agora dos BRICS, bombardeou a tentativa aí de sair aí na declaração conjunta dos 5 países, essa pretensão aí de Brasil, Índia, também um pouco de África do Sul, em ser um representante da África no Conselho de Segurança, representante permanente da África no Conselho de Segurança. O segundo bloco do nosso Conexão 108, a questão do coronavírus. Destaco aí o México tendo ultrapassado o número aí de 100 mil mortos, né? Lembrando que temos aí agora com o México 4 países, infelizmente, essa marca aí de mais de 100 mil mortos em relação ao coronavírus. Em termos do índice de mortos por habitantes, a Bélgica segue em primeiro, já tinha ultrapassado o Peru na semana passada, em função aí desse crescimento de casos e de mortos na Europa. Hoje temos 4 países da Europa entre os 10 maiores entre relação mortos e habitantes, os outros 6 são todos latino-americanos. Né? A ordem: Bélgica, Peru, Espanha, Argentina em quarto, Brasil quinto, Chile, Reino Unido, México, Bolívia e Itália. Eu acho que é importante chamar atenção para esse índice para ver como que é um vírus complicado, é um vírus difícil de tratamento, difícil de diagnóstico em termos. Para antecipar, nós ainda não temos a vacina. Tivemos boas notícias essa semana em relação a vacinas. A Pfizer aumentou aí o grau de eficácia. Lembram que na semana passada eu tinha comentado que a Pfizer tinha anunciado 90% de eficácia da sua vacina. Essa semana agora já aumentou esse grau de eficácia para 95%. A Moderna anunciou na terça-feira que a vacina dela atingiu aí nos testes 94,5%. Isso, sem sombra de dúvida, são boas notícias. Mas a realidade do momento é que nós ainda não temos uma cobertura de vacinas suficientes.
né? E temos que ter ainda a questão do isolamento social, especialmente em função aí dos mais velhos, daqueles que já têm outras doenças, etc. Temos que ter cuidado, né? Em função das novas medidas na Europa, vários países como Alemanha, França, muitas pessoas indo às ruas protestar com relação ao fechamento novamente de comércio, muito ruim para a economia dos países da Europa. Estamos vendo isso também em alguns estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí com números muito elevadíssimos. Os Estados Unidos já ultrapassou a marca aí, a triste marca de 250 mil mortos em função do coronavírus. Então vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. Infelizmente sem sombra de dúvidas, o tema mais importante do ano de 2020, desse ano complicadíssimo de 2020. Em relação ao nosso terceiro quadro, disputas hegemônicas, trago algumas notícias para vocês. Domingo foi assinado o maior tratado de livre comércio do mundo, envolvendo os países do sudeste da Ásia, os 10 países que formam a ASEAN, né, a Associação dos Países do Sudeste da Ásia, envolvendo Tailândia, Singapura, Vietnã, Indonésia, etc., mais China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. 15 países. É um acordo que vem sendo construído há muitos anos. Vocês lembram que os Estados Unidos, quando o Trump assumiu, ele saiu das negociações do grande acordo transpacífico. Isso aí foi muito ruim, na minha avaliação, e também de outros analistas internacionais. E a China aproveitou isso, estreitou laços com os países do Sudeste Asiático e estabeleceu aí esse acordo aí de livre comércio, assinado no domingo, bastante noticiado aí em vários meios de comunicação. A China estreitando laços ali econômicos com seus vizinhos, embora nós saibamos dos problemas geopolíticos que a China possui com vários deles, que já temos comentado em outros podcasts. E falando em problemas geopolíticos, na terça-feira, o Ministério de Relações Exteriores da China fez um pronunciamento muito duro em relação à Austrália. Nós já tenho falado aqui sobre os problemas entre Austrália e China, porque a Austrália geopoliticamente se posiciona alinhada aos Estados Unidos, possui aí alianças históricas, militares e de inteligência com os Estados Unidos, só que o maior parceiro comercial da Austrália é a China. E a China foi muito dura em relação à Austrália, comentando aí várias questões aí da Austrália, se posicionando a favor de Taiwan, se posicionando em favor de Hong Kong, falando mal das questões em Xinjiang. Ou seja, ao longo desse ano aí a Austrália fez vários pronunciamentos aí que a China não gostou, e terça-feira o porta-voz lá do Ministério das Relações Exteriores chinês fez essa lista muito dura com relação à Austrália, deixando, obviamente, o mercado australiano, aí, principalmente os exportadores australianos, bastante preocupados. Dentro dessa situação aí, lembrando que está ocorrendo o exercício Malabar, envolvendo exercício naval marítimo entre as marinhas do Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia. A China também reclamou desse exercício, falando que é um exercício claramente provocativo contra a China, etc. E dentro dessa linha também, o secretário da Marinha dos Estados Unidos, que é uma posição normalmente ocupada por um civil acima do comandante da Marinha dos Estados Unidos, esse secretário, essa semana, ele comentou sobre a possibilidade de ser criada uma nova esquadra. Os Estados Unidos possuem algumas esquadras espalhadas pelo mundo, e a esquadra que é responsável pela região ali do Pacífico é a 7ª Esquadra, que é sediada no Japão. Só que essa 7ª Esquadra, ela tem muitas responsabilidades, e principalmente em função aí do aumento, digamos assim, da disputa com a China. O secretário da Marinha dos Estados Unidos, ele veio com a notícia de criar a nova esquadra, seria recriar a primeira esquadra americana, que atualmente não existe, em Singapura. Vamos ver como que o governo de Singapura reage a essa declaração. Acho difícil os governos do Sudeste Asiático aceitarem ter uma esquadra, né, fisicamente em um de seus países, mas sem sombra de dúvida, uma notícia bastante impactante. Também dentro dessa questão aí de disputas hegemônicas, ontem, quinta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou aí o maior aumento no orçamento de defesa do Reino Unido nos últimos 30 anos, né, com um anúncio aí de criação de um centro nacional, uma força cibernética nacional, um novo centro de inteligência artificial, criação de um comando espacial,
um grande aumento no orçamento de defesa do Reino Unido. O orçamento de defesa do Reino Unido estava se posicionando nos últimos anos entre a oitava, sétima, nona posição entre os maiores orçamentos de defesa do mundo. Lembrando que Estados Unidos é de longe o maior orçamento de defesa, a China também em segundo. Só para vocês terem uma ideia, China e Estados Unidos juntos equivale a 52% de todos os gastos de defesa do mundo. Mas o Reino Unido anunciou, isso aí é uma notícia que saiu em muitos jornais hoje, lógico que alguns britânicos aí falando que o Boris Johnson lançou isso ontem para tentar encobrir a crise aí do coronavírus no Reino Unido, a necessidade de fechamento de negócios, etc. Então Boris Johnson veio com essa notícia sobre o aumento do orçamento de defesa do Reino Unido, meio como uma cortina de fumaça para os problemas que o Reino Unido está enfrentando. Em relação àquela questão do Nagorno-Karabakh, a Rússia aceitou aí um acordo com a Turquia para que a Turquia mande alguns observadores também para o centro de controle do cessar-fogo. Vai ter um centro que vai monitorar o cessar-fogo ali na região de Nagorno-Karabakh entre Azerbaijão e Armênia. Lembrando que eu falei na semana passada que a Armênia o povo da Armênia não gostou desse cessar-fogo, desse acordo feito pelo seu primeiro-ministro, muitos protestos, invasão do Congresso armeno, ou seja, muitos problemas em relação a isso, mas o fato é que a Rússia está colocando lá 2.000 militares para assegurar esse cessar-fogo, uma vitória diplomática do Putin, só que o Erdogan, o presidente da Turquia, não quer ficar de fora, e conseguiu aí um acordo para, de certa forma, ter alguns observadores turcos ali no centro de controle. A situação em Nagorno-Karabakh ela ainda é tensa, mas, obviamente, muito menos tensa do que era antes desse anúncio aí que aconteceu na semana passada, que eu comentei no nosso último podcast. No quadro do Estamos de Olho, eu destaco para as negociações do Brexit. Vamos lembrar que o Brexit político foi assinado em janeiro, mas o Brexit econômico ainda não foi firmado entre o Reino Unido e a União Europeia, a questão das tarifas, aquela questão entre a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda, né? Lembrando que a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, a Irlanda faz parte da União Europeia, então essa questão aí é uma questão aí muito importante. As negociações estão ocorrendo ainda, não foram fechadas. Também expectativa em relação à reunião dos líderes da União Europeia nos dias 10 e 11 de dezembro, uma reunião importante, a última reunião do ano dos líderes da União Europeia. Essa reunião tem como tema de fundo aí importante a questão da Turquia ali no Mediterrâneo Oriental, aquelas disputas marítimas com a Grécia de prospecção de petróleo que a Turquia quer fazer ali no Mediterrâneo Oriental. Também a questão da Bielorrússia, que continua ainda indefinida. Um outro tema também que estamos de olho é a questão do Peru. Mais uma virada de mesa. Lembra que na semana passada eu tinha comentado sobre o impeachment do presidente peruano, do Vizcarra, na segunda-feira da semana passada. O Manuel Merino foi eleito, foi escolhido aí como novo chefe de Estado. Ele era o presidente do Congresso peruano na terça-feira, só que a população não gostou disso, foi às ruas, 2 mortes no sábado em protestos. Esse domingo passado agora, o Merino renunciou ao cargo de presidente interino do Peru, e agora na segunda-feira o Congresso peruano então escolheu um outro deputado, Francisco Sagasti, que é um engenheiro, 76 anos, assumiu agora na terça-feira a presidência interina do Peru, lembrando eleições no Peru em abril de 2021. E o último Estamos de Olho, a última parte do Estamos de Olho, é a crise na Etiópia, conflito civil. Lembra que eu tinha comentado sobre aquela crise da represa da Etiópia, no Rio Nilo, com o Egito, mas agora temos uma crise aí já há 2 semanas. Essa crise tem piorado na província de Tigray, o estado de Tigray, que é um estado que fica ao norte da Etiópia. É um estado que a política desse estado, aí, os políticos são de um partido contrário ao primeiro-ministro etíope, e eles fizeram um ataque contra instalações do governo etíope lá na região. O governo etíope mandou tropas e isso já vem seguidas conflitos ali nessas 2 semanas, e é uma situação que estamos de olho. Lembrando que a Etiópia é a segunda maior população da África, um país importante ali da região nordeste ali da África, e Addis Abeba, a capital da Etiópia, é onde fica a sede da União Africana, então estamos de olho também nessa situação. E no quadro do Boas Notícias, a boa notícia que trago é que saiu ontem
Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas diz que o Brasil deverá confirmar o crescimento de 7,5% na economia no terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre. No total, digamos assim, desse ano, o Banco Central melhorou a expectativa de queda da economia brasileira para 4,5%, ou seja, uma queda em relação a 2019 de 4,5%. Lógico que qualquer queda é muito ruim, mas relembro que em junho tínhamos aí dados do FMI, Banco Mundial e outros meios aí prevendo uma queda no ano de 2020 da economia brasileira entre 9% e 10%. O nosso Banco Central agora estima em 2020 uma queda de 4,5%. É uma boa notícia, devemos celebrar, embora, obviamente, um ano muito difícil, né? Isso mostra aí também a capacidade do Brasil de recuperação, o quanto o nosso país é um país forte, é um país grande, 200 milhões de habitantes, autossuficiente em alimentos, em energia, em água. Ou seja, nós temos que estar sempre lembrando desses fatores para não ficar somente com notícias negativas e pensando mal do Brasil. Temos muitas coisas a melhorar no nosso país, mas eu acho que quando a gente valoriza as coisas boas, dá aquela esperança que a gente tenha melhores condições para resolver os problemas que temos, e esses problemas não são poucos. Agradeço muito aí a audiência de vocês, desejo a todos um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.